Você já trabalhou em um lugar onde você precisava escolher entre crescer ou continuar sendo você? Ou pior, já percebeu que para ser reconhecido, você teve que se adaptar ou precisa se adaptar em um ambiente que lá no fundo você já sabe que não é saudável? Se isso te pegou ou conhece alguém que já passou por isso, então fica comigo até o final. Eu sou Elisama Pires e este é o canal Entre o Dito e o Feito. Porque sim, toda empresa tem cultura. A diferença é se ela impulsiona resultados ou sabota decisões. Diante dos fatos e do burburinho que está acontecendo para o novo filme O Diabo Veste Prada 2. Ele já está aí ganhando força como o primeiro, obviamente, mas ele não vem falar apenas de moda, ele fala de comportamento, principalmente de cultura. E é perigoso porque muitas empresas já fazem isso no seu dia a dia e a gente nem nota. Vamos aos fatos. Começar a analisar a Indy. Já deixa nos comentários se você conhece alguém que se identifica com esse perfil. Ela entra naquele ambiente com valores claros, identidade forte, senso crítico e um objetivo muito claro da vida profissional que ela gostaria de seguir. Só que diferente do que muita gente acha, ninguém ali foi sutil com ela. Pelo contrário, muitas vezes foram até cruéis. Cruéis na forma como falaram com ela. Você aqui não se encaixa nesse local. E isso acontece muito mais fora do cinema do que as pessoas imaginam ou querem admitir. Eu mesma vivi isso, infelizmente, muitas vezes na minha vida profissional. Teve um caso uma vez que eu fui chamada numa sala com a diretora de RH, mais a minha gestora, mais a psicóloga, que era consultora externa. E o caso era, você, Elisama, está intimidando os seus colegas. Eu fiquei surpresa com aquilo, né? E a conversa foi se desenrolando e veio os elogios. A sua entrega é impecável, a sua ética, seu comportamento, tudo certo. Mas você não precisa abrir a boca para assustar as pessoas. E não parou por aí. Falaram da minha sobrancelha arqueada, dos meus olhos claros, que não tinha necessidade de usar delineador, o meu batom, as minhas roupas, poderia ser com pastéis, clarinho, mais branco. Ou seja, em outras palavras, eu precisava mudar por completo para caber naquela empresa. E não era por resultado, porque como elas mesmas falaram, muitas entregas minhas eram impecáveis. Era sobre a minha presença. Era sobre o quanto a minha identidade, aquele ambiente, estava disposto a tolerar. Inclusive meu tom de voz. E aqui que muita gente se perde na leitura da cultura organizacional. Porque cultura não é só o que é incentivado, mas o que é podado e ajustado todos os dias. É o que te fazem acreditar se precisa ser reduzido para caber naquele ambiente, naquela empresa, naquele setor. E foi exatamente isso que aconteceu com a coitada da Indy lá no filme. Não pediram só performance, e ela entregou, na verdade, em pouquíssimas semanas. Mas pediram adaptação, mas uma adaptação naquele contexto era descaracterização. E se você acha que isso é a Indy, não para por aí. Tem uma cena no final do filme que a própria Miranda, ela é cirúrgica e fala assim pra Indy: eu me enxergo em você, você me lembra muito eu no início, algo mais ou menos nesse sentido. E aí que a coitada da Indy volta opa, onde que eu tô? Eu tô modelando uma postura, não é a pessoa, mas o comportamento dessa pessoa que eu até pouco tempo tava reclamando, ela ainda conseguiu voltar em si. E é aqui que o jogo muda, porque aquela mulher fria, rígida, quase inatingível, um dia foi a Indy. Um dia ela também chegou com a identidade, com valores, com a essência, e ao longo do caminho ela também foi tendo que se moldar, se adaptar, se ajustar, até virar o que o sistema exigia para permanecer no topo. E aqui tem um ponto que pouca gente tem coragem de encarar. Isso não é resiliência, isso não é só adaptabilidade, isso é muitas vezes sobrevivência dentro de uma cultura que cobra um preço alto demais. Ah, ok. E qual é o preço? Bom, você começa cedendo pequenos pedaços de quem você é. Até que quando vira exatamente aquilo que um dia te incomodou. E o pior, para sustentar essa posição, essa cadeira, você começa a reproduzir o mesmo padrão com pessoas que vêm depois, que estão vindo, essa nova geração. Para quê? Para ocupar o cargo que você tem hoje. É um comportamento silencioso, extremamente perigoso dentro das empresas. Pessoas que não querem mais passar pelo que passaram, mas sem perceber, passam isso adiante. Cobram demais, pressionam demais, endurecem demais, porque acreditam que isso foi fez com que ela seja a profissional que ela é hoje. Só que o custo disso é uma cultura que se retroalimenta de pressão, de medo e de descaracterização. Então a pergunta não é mais sobre a Indy, é sobre a Miranda. Quantas Mirandas existem hoje dentro das empresas que um dia só queriam dar certo sem precisar deixar de ser quem é? Empresas não quebram só por falta de estratégia. Elas quebram porque a cultura corrói as decisões.
Porque as pessoas certas vão embora, na verdade, algum dia. E as que ficam aprendem a jogar o jogo e o jogo errado. Cultura não é sobre o clima bonito, é sobre direção, coerência, limite. E se você quer parar de assistir esse tipo de história e começar a construir uma cultura que gera resultado de verdade, você precisa estar no Frax 23, nossa imersão de